Efésios 1, dos versos 15 até o 19. Penso que todos acharam. Efésios 1, do 15 ao 19. Diz: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Queiram sentar. Queridos, devemos orar pelo corpo de Cristo. Nós temos um grande presente e uma grande necessidade: a oração. A oração nos foi deixada pelo nosso Deus como um comunicador, um veículo de comunicação entre nós e o nosso Deus. Com um celular nós falamos com uma pessoa, pela internet nós mandamos mensagens, cartas pelo correio, são meios de comunicação. Comunicação direta com Deus é a oração, uma grande bênção. Nós temos, irmãos, então esse grande privilégio, mas aqui mesmo em Efésios, lá em capítulo 6, vai nos ser dito que isso é para nós uma arma poderosa na nossa batalha espiritual, a oração. Nós percebemos por um conjunto grande de passagens nas Escrituras que a oração é o meio do poder espiritual, para que nós crentes, nós servos do Senhor, tenhamos uma vida de poder, força. Nós precisamos da oração. Aqui nós vamos encontrar Paulo orando pela igreja. Lá no verso 23, o último verso desse capítulo diz, o verso 22 ele fala da seguinte maneira: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Está falando de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e essa igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo está orando pela igreja. E nós hoje à noite vamos pensar na oração pela igreja. Eu quero dizer isso porque, irmãos, a oração é algo tão amplo. Nós podemos e devemos orar pelas nossas autoridades. Você ora pelas autoridades governamentais, nós temos orientação bíblica para isso, gostando das autoridades ou não, as autoridades fazendo tudo certinho ou não, nós temos orientação para isso. Devemos orar pelos nossos familiares, devemos orar pelos pregadores, devemos orar pelas nossas tribulações específicas. Às vezes estamos enfermos, às vezes nós estamos meio que tristonhos, às vezes temos um grande alvo, um grande plano. Oramos então pelos nossos assuntos específicos. Oramos também pela obra de Deus, pela conversão de pessoas. Oramos pela conversão de incrédulos. Você vai encontrar Paulo orando pela conversão dos judeus. Nós vamos encontrar pessoas orando. Então nós temos um leque amplo na oração. Nós temos então diversas direções enquanto nós estamos orando. Uma parte da nossa oração
deve ser voltada para a igreja. E aqui nós vamos perceber nessa passagem que não apenas pela nossa igreja local, não apenas por esse grupo que se reúne aqui, mas a igreja do Senhor, ela vai além do nosso contexto local, e devemos orar também pela igreja. Devemos orar pelo corpo de Cristo. Como? Em primeiro lugar, fazendo uma oração resultante do reconhecimento das pessoas por quem oramos. Lembra que é oração pelo corpo. Paulo menciona nesse verso 15 duas características que só pessoas realmente cristãs têm. Ele diz da seguinte maneira: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. As duas características aqui são fé e amor. Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm e do amor que demonstram para com todos os santos. Paulo, ele tinha um certo hábito de mencionar algumas características muito importantes, normalmente 3: fé, amor e esperança. E aqui a esperança, ela vai ser mencionada para nós quando nós chegamos aí no verso 18. Ele diz: para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Então Paulo também está mencionando a esperança como algo essencial na vida do cristão. Mas quando nós queremos pensar em pessoas realmente cristãs, essas pessoas normalmente têm 3 características: fé, amor e esperança. Só para a gente conferir essa informação, chegue, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Vai na sua Bíblia algumas poucas páginas à frente, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 2 e 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Olha o verso 3: lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, uma fé operante, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, um amor que é visível nas atitudes, e ainda terceiro, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele menciona fé, amor e esperança. Em uma passagem muito conhecida nossa, 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, no verso 1, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Chegando no último versículo de 1 Coríntios 13, Paulo diz: assim permanecem agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Paulo está discussando em 1 Coríntios 13 acerca da importância do amor, e ele está mais ou menos resumindo que a maior parte dos problemas dos coríntios era realmente uma incompreensão e uma não prática do amor. Mas ele chega lá no final de 1 Coríntios 13: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes 3, porém, é o amor. Fé, esperança e amor. É um tripé de virtudes.
A fé normalmente ela se manifesta, as atitudes de fé, aquilo que demonstra a nossa fé, o que nós suportamos por causa da fé. Então Paulo está dizendo aí em Efésios 1, por essa razão, desde que eu ouvi da fé de vocês em Jesus. Aí ele diz também, e do amor que vocês demonstram para com todos os santos. O amor, irmãos, entendamos, ele é demonstrado, ele é palpável, ele se manifesta em atitudes, sim, ele se manifesta em sensações, mas também em atitudes, especialmente em atitudes. E a esperança é aquela certeza que nós temos que estaremos com o Senhor para sempre, uma certeza que governa nossa mente, nosso coração e traz muita paz e alegria em nosso interior. Paulo, ele menciona essas características, é mais ou menos uma maneira de ele dar graças a Deus pelas pessoas a quem ele está escrevendo, porque ele tem uma convicção que essas pessoas demonstraram fé, esperança e amor. Então ele diz, uma vez que eu ouvi disso, logo no verso 16 ele passa a dar graças. Agora, irmãos, por que eu estou destacando isso? Queridos, nesse nosso leque de orações, a oração por descrentes tem a sua maneira de ser, ou tem os seus pedidos específicos. A oração por pessoas que já andam com o Senhor também tem as suas próprias características. E aqui é uma oração pelo corpo, é oração pela igreja, é oração por aqueles que já provaram do Senhor Jesus, que já creram nele, que já se arrependeram dos seus pecados, que já reconheceram que precisam de um Salvador. Então nós encontramos aquilo que é específico acerca do corpo, oração por aqueles que já são convertidos. Eu só estou destacando isso para que fique claro para nós que oramos pela igreja e nós temos pedidos específicos pela igreja. Agora, irmãos, eu disse que nessa passagem nós conseguimos entender que oramos pela igreja local. Veja, Paulo está falando da igreja que é o seu corpo. E alguns estudiosos têm dito que toda vez que a palavra igreja aparece na carta aos Efésios, ela é uma referência à igreja universal, ou seja, todos os salvos, desde o dia de Pentecostes até a volta do Senhor. Essa é a igreja. Antes disso, nós entendemos que a igreja, havia o povo de Deus no Antigo Testamento, mas a igreja inicia-se ali em Pentecostes. E nessa oração pela igreja, ela não se restringe ao nosso corpo local. A igreja, ela começa em Pentecostes, o ensejo dela vai se dar na volta de Cristo, e esse é o período da igreja. Irmãos, é importante destacar que a igreja também, ela vai além do nosso contexto local. São aqueles, nós realmente não oramos pela igreja que já morreu, não tem sentido, já estão com o Senhor, mas pela igreja no seu contexto presente. E sim, podemos orar pela igreja, aqueles que ainda virão a crer no Senhor, conforme o Senhor Jesus fez lá em João 17. Agora também uma outra prova é o seguinte, olha só o início do verso 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Irmãos, nós cremos, nós temos muitas evidências para pensar que a carta aos Efésios é uma carta circular. Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm. Como assim? Paulo tinha há poucos anos saído lá da igreja de Éfeso. Alguns querem explicar, olha, sim, é a igreja Éfeso, Paulo escreveu para Éfeso, foi a igreja que Paulo fundou, mas já se passaram algum tempo, havia muitas pessoas novas que não conheciam. Irmãos, não é uma explicação que realmente esclareça.
quando Paulo diz, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm, muito mais aponta para a ideia de um conjunto de igrejas que estavam naquele círculo de alcance. Sim, provavelmente havia uma lista. Esse conteúdo que Paulo escreveu foi enviado para as igrejas, e lá naquele local que é escrito para os santos e fiéis que estão em Éfeso, para os santos e fiéis que estão no local tal. É muito mais cabível, é muito mais coerente, de acordo com aquilo que nós lemos nas Escrituras, que essa é a ideia. Então Paulo, ele não estava orando apenas pela igreja específica em Éfeso. E aqui nós temos uma ideia disso que é amplo. Lá em João 17, o Senhor Jesus não ora apenas por um determinado grupo. Essa oração vai além. Queridos, em nossa oração devemos orar pela igreja e não apenas pela igreja local. Eu quero que você pense rapidamente na oração do Pai Nosso. Lá na oração do Pai Nosso, as 3 primeiras petições: santificado seja o teu nome. Iniciamos exaltando o nome, a majestade de Deus. Em segundo lugar, que venha o teu reino. Nós cremos que a igreja é o agente de Deus que manifesta o reino. Cremos que a igreja do Senhor, a noiva, que vai além do corpo local, é esse agente de Deus que manifesta o reino e que Deus usa para que o reino dele seja manifestado. E aí seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Essas 3 primeiras petições na oração do Pai Nosso, elas nos levam para um tipo de oração que é mais amplo, que é mais lato, que é mais abrangente. E aqui eu quero desafiar você a orar pela igreja. A igreja local, mas também a igreja num sentido maior. Irmãos, nós temos uma fraqueza, e realmente nós falhamos quando nós pensamos na igreja apenas em termos locais, apenas no nosso contexto, nosso grupo, os nossos irmãos, aquelas pessoas com quem nós mais nos relacionamos. Pensar na igreja assim é pensar de uma maneira muito pequena. Orar somente nesse contexto é orar de uma maneira muito restrita. Nós vamos encontrar aqui em Efésios, nós vamos encontrar nos Evangelhos, a oração de João 17, essa que nos desafia mais. A oração do Pai Nosso nos leva a pensar na igreja em termos mais amplos, e nós teríamos mais e mais passagens para que nós estivéssemos pensando na igreja em termos mais amplos. Queridos, a igreja é o agente de Deus para agir nessa terra. A igreja manifesta hoje em diversas denominações. Não apenas nós, os batistas, somos o povo de Deus nessa terra. Não apenas nós, as igrejas tradicionais, as igrejas históricas, são o povo de Deus no nosso país, nessa terra. Também os nossos irmãos pentecostais, os nossos irmãos de outras tradições, aqueles que são parte da noiva. Irmãos, muitas vezes a nossa mente, de maneira finita e de forma muito específica, deixa boa parte da noiva fora. Mas, queridos, que bênção é orar pela igreja. Na nossa oração pela igreja, estejamos diante do nosso Deus. Ó Deus, seja, Deus, exaltado o teu nome, seja magnificado o teu nome. Mas, ó Deus, também usa a tua igreja nos nossos dias. Visita, Deus, cada um dos salvos. Visita, Deus, em cada contexto. Usa, Deus, segundo a tua vontade. Usa, Pai, cada uma das denominações, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Chegamos às vezes, irmãos, a conceber a ideia
que apenas pessoas da nossa denominação, apenas pessoas do nosso grupo denominacional, que são as pessoas certas, que são as melhores pessoas, que são os melhores cristãos, pensamos que somos a cereja do bolo. Às vezes eu faço essa brincadeirinha em contextos de debate: queridos, os batistas são a cereja do bolo. E às vezes nós, tem gente, exaltando a sua própria denominação, aí eu pego brincando com eles, eu digo: os batistas são a cereja do bolo. Chegamos a pensar, temos a melhor doutrina, ou como nós somos zelosos pelo que é certo e bom, e oramos pelo nosso grupo, lembramos do nosso grupo, de alguma maneira nos orgulhamos do nosso grupo, mas quando nós vamos para as Escrituras, a igreja de Jesus Cristo vai muito além do que o nosso próprio grupo denominacional. A igreja do Senhor é todo aquele que reconheceu os seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus Cristo, independente da denominação ou do lugar onde esteja. Essa pessoa tem o seu nome escrito no livro da vida, ele é a igreja do Senhor. Estejamos, queridos, nesse sentido, orando pela igreja. Nós temos desafio para isso. Oremos pelos salvos. Agora, como podemos orar pelos cristãos? Além de reconhecer cristãos, as marcas de cristãos, oramos também dando graças. Veja o verso seguinte, verso 16: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Uma característica da oração nas Escrituras é que eles entram na presença de Deus, normalmente fazendo duas coisas: exaltando a majestade de Deus. Normalmente eles têm os atributos de Deus nos seus lábios. Na oração lá em João 17, Jesus Cristo, Pai Santo, Pai Justo, os atributos de Deus estão nos lábios do Senhor. A oração do Pai Nosso, já mencionada, que é uma oração modelo: santificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, magnificado seja o teu nome. Se você for nas orações de Neemias, de Esdras, se você for nas orações de Moisés, se você for nas orações de Samuel, se você for nas orações de Daniel, se nós observarmos os diversos personagens orando, se nós olharmos a igreja primitiva orando, normalmente eles tinham os atributos de Deus nos lábios. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Os salmos são orações. Os salmos muitas vezes iniciam aleluia, e aí o salmista sai manifestando os atributos gloriosos de Deus. Então, uma das maneiras, irmãos, entrando na presença de Deus, exaltando a pessoa de Deus. Mas uma outra coisa são as ações de graça. Você consegue perceber uma pequena diferença entre a adoração e a ação de graças na oração? Na adoração nós entramos na presença de Deus, exaltando a pessoa de Deus por quem Ele é, seus atributos. As ações de graça, normalmente, obrigado a Deus, por isso, por isso, por isso. Paulo nesse momento está com as suas ações de graças: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Queridos, como é que nós oramos pela igreja? Dando graças. Dando graças. Pastor, mas a igreja tem tantos problemas em nossos dias. A igreja tem características mundanas. A igreja tem um índice altíssimo de imoralidade. A igreja tem tantas escolhas horríveis, indevidas. Tantos líderes, tantos pastores falando de Deus em seu próprio benefício. Uma das coisas que mais escandaliza hoje são exatamente aquelas denominações altamente concentradas em dinheiro. Como assim vamos dar graças? Irmãos, a igreja tem problema? Tem.
mas nunca nos foi dito que haveria uma igreja perfeita aqui na terra. Algumas têm mais, outras têm menos, mas a igreja tem momentos na história como um todo, momentos mais gloriosos e momentos mais decadentes. Tem, mas ainda assim entramos dando graças. Só para você ter uma ideia, uma das igrejas mais problemáticas na Bíblia é a de Corinto. E Paulo elogiava aquela igreja, ele conseguia encontrar as virtudes daquela igreja e ele elogiava. Dar graças é próprio, é a igreja do Senhor, é o ajuntamento dos salvos, é o ajuntamento dos santos. Demos graças. São aqueles que antes eram incrédulos, mas que agora colocaram sua fé em Jesus. São aqueles que agora manifestam amor uns pelos outros. São aqueles que têm a sua esperança, perseveram, apesar das lutas, perseveram. Damos graças. Além disso, irmãos, uma coisa que eu estou cada vez mais convicto: além de dar graças, ser algo próprio, algo orientado, algo que eles fizeram, dar graças contrabalança a nossa oração. Como assim? Uma oração que nós só pedimos, só pedimos, só pedimos, só pedimos, só pedimos, ela às vezes se torna uma oração opressiva para nós mesmos. Como assim? Quando eu só peço, parece que eu só preciso. Parece que tudo para mim é tribulação, ou tudo para mim é algo a ser alcançado, ou tudo para mim é algo que eu ainda vou atingir, que eu preciso atingir, que ainda vai chegar. Será que nós ainda não alcançamos coisa alguma? Será que ainda não atingimos coisa alguma? Será que nós não conseguimos contemplar as bênçãos de Deus, o agir de Deus em situações específicas em nós, na igreja de Deus mesmo? Muitas vezes, irmãos, aquilo que é necessário de exortação dura acerca da igreja, eu não me guardo de dar exortações duras. Mas será que são só exortações duras? Será que não existem motivos de ações de graças pela igreja? Será que Deus não está operando nos nossos dias também? É lógico. Irmãos, isso contrabalança a nossa oração. Senhor, obrigado. Senhor, nós te louvamos. Senhor, isso e isso tem acontecido. Ó Deus, que maravilha, que bênção. Senhor, nós te damos graças. Nós sabemos disso, sabemos disso, sabemos disso. Louvamos o nosso Deus. Irmãos, isso em alguma medida exalta a Deus porque Ele está operando. É um reconhecimento que Ele está operando. Nós não vamos fazer, mas se você for na história de Elias, Elias está chegando diante de Deus. Senhor, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, ficou apenas eu. Elias chega no momento que ele está exausto, ele está exaurido, e o Senhor está dizendo: Elias, eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Mas Elias, ele não conseguiu ver. É uma repreensão do Antigo Testamento e no Novo Testamento àquele excelente homem de Deus. Mas Elias chega em um momento da sua história que ele está exaurido, esgotado espiritualmente. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só restou eu e agora eles querem me matar. Então, irmãos, dar graças é parte. Deus está agindo, Deus está operando, mesmo nos contextos mais difíceis da história, Deus agiu. É fato. Mesmo nos períodos de grande apostasia, Deus agiu. E podemos dar graças. Irmãos, dar graças alivia a nossa alma. Alivia. O meu Deus opera. O meu Deus age. Nós então oramos para que nós venhamos
louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito. Deus faz. Demos graças. Nosso Deus é bom. Ele é exaltado e deve ser exaltado. E reconhecido, graças devemos dar em nossas orações. Mas, queridos, olhe ainda a partir do verso 17. A partir do verso 17 começam os nossos pedidos. Paulo inicia pedindo, e ele diz o seguinte: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo, nesse momento, ele inicia a sua sessão de pedidos. E nos pedidos, irmãos, Paulo, ele normalmente se delongava mais. Nos pedidos, ele normalmente ia um pouco mais. E quando nós olhamos as orações no Antigo Testamento, algo semelhante acontece. Eles estão dando graças, mas eles estão pedindo e intercedendo. Isso às vezes se confunde. A distinção é que muitas vezes a intercessão sempre é algo para uma outra pessoa, para uma outra pessoa, para uma outra igreja, para um outro contexto, para uma outra situação que toca a outras pessoas. E nós então encontramos normalmente uma lista de pedidos. É preciso dizer que um tempo de oração frutífero ele deve ter, seria bom que tivesse uma lista de oração. Antes da gente prosseguir, você tem uma lista de oração para um tempo, uma lista de oração que você escreveu, talvez que você já, em alguma medida, já memorizou, essa lista já está gravada no seu HD aqui, no intelecto. Se não tem, deveria ter. Nós encontramos os momentos mais amplos de oração, e eles tinham pedidos. É o que nós chamamos de intercessão. Paulo, se nós olharmos as orações de Paulo nas cartas, ele tinha e ele mencionava constantemente. Dificilmente a gente menciona aquilo que nós não estamos fazendo. Ele mencionava. Vamos olhar aqui os pedidos de oração de Paulo. Bem, em primeiro lugar, ele está orando pelo seguinte: ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que Deus dê espírito de sabedoria e também de revelação no conhecimento dele. O tema do conhecimento é um tema bem amplo nessa carta aos Efésios. Para que conheçam a Deus, para que conheçam a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a pessoa de Deus, o plano de Deus, os atributos de Deus, aquilo que Deus fez pela sua igreja. Nós então temos uma gama ampla de pedidos e de temas, de palavras voltadas para esse tema do conhecimento. Paulo nos diz, e na sua oração registrada, oro para que o Senhor dê espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento dele. Irmãos, o conhecimento de Deus é algo tão largo. Compreender esse Deus, a largueza desse Deus, a altura desse Deus, a profundidade desse Deus, conhecer os seus atributos, como Ele é, como Ele faz, como Ele age, aquilo que Ele já
desde a eternidade já predeterminou conhecê-lo. Paulo disse lá em Filipenses 3, 7 e 8, ele disse que considerava todas as coisas como esterco, comparadas à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele fala de diversos privilégios, ele diz: todas essas coisas comparadas à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, essas coisas não são nada, como esterco, são coisas desprezíveis. E nós, irmãos, somos então incentivados a orar por um espírito de sabedoria, revelação, realmente de entender a pessoa de Deus, conhecê-lo, saber como ele é. Continuando, Paulo nos diz assim no verso seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Paulo está dizendo que houvesse no interior deles aquela luz. A palavra aqui, iluminados, é exatamente a ideia de clarear, para que se possa ver, para que se possa compreender aquela iluminação que é obra do Espírito Santo. Normalmente o contrário da luz é trevas. Muitas vezes estamos no Senhor, mas não há aquela luz, não há compreensão. Certas coisas, irmãos, é estudo, é oração, é leitura da palavra de Deus, a leitura de bons livros que vai nos ajudar na compreensão de textos difíceis. Oração. Paulo está orando por conhecimento. Paulo está orando para que eles tenham os olhos do coração iluminados, para que o interior deles fosse iluminado e brilhasse lá a luz de Cristo e viesse compreensão de Deus. Agora, para quê? 3 coisas vão ser mencionadas. Veja logo a seguir o que ele diz: a fim de que, 3 propósitos, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Esse é o primeiro propósito. A fim de que vocês conheçam, a fim de que vocês se apropriem do entendimento da esperança para a qual ele os chamou. Essa esperança, irmãos, hoje quando nós falamos de esperança, olha, eu tenho esperança que isso vai dar certo. Eu tenho esperança que o meu time vai ser campeão. Eu tenho esperança que eu vou passar no vestibular. Eu tenho esperança. Esperança para nós hoje envolve algo duvidoso. Esperança aqui na Bíblia não envolve isso. Esperança aqui na Bíblia envolve certeza. Para que eles conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Essa palavra aqui, chamou, envolve 2 coisas. O chamado, é o chamado para conhecer o Senhor, e eu penso que é esse. Chamados para conhecer o Senhor, para ter comunhão com Ele, para andar com Ele, para se relacionar com Ele. Fomos chamados, atraídos por Deus, chamados. O chamado normalmente também envolve uma dedicação ministerial, mas aqui eu penso que é mais o primeiro aspecto. Então Paulo diz: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ele orava para que eles tivessem o interior deles iluminados, para que eles conhecessem a esperança para a qual foram chamados. Chamados para a salvação, chamados para uma comunhão já presente e eterna. E essas verdades mexendo no interior deles, transformando eles, nós também, logicamente. Mas, segundo o propósito dessa iluminação no interior, é para que eles também conhecessem as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Irmãos, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus preparou para os santos, a Escritura toda vez usa palavras para falar das riquezas, que é algo grande, que é algo glorioso, as riquezas da gloriosa herança. 2 possibilidades existem aqui. O próprio Deus é a herança dos santos. Talvez é isso que Paulo quis dizer.
mas também as riquezas da gloriosa herança dele, de Deus, para os santos ou nos santos, como está traduzido aqui. Então, Deus presente nos santos, e aquilo que Ele faz nos santos e para os santos, é algo maravilhoso. Irmãos, isso aqui tem toda uma conexão com os versos 3 ao 14. Tantas coisas sublimes o nosso Deus nos deu. Mas um terceiro propósito dessa iluminação interior do crente, para que eles conhecessem a incomparável grandeza do seu poder para conosco, nós os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, para que os crentes conhecessem o poder de Deus, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Servimos a um Deus muito poderoso. Amém. Muito, irmãos, muito poderoso. Mas eu penso que o nosso conhecimento disso é muito pequeno. Como assim, pastor? Especialmente porque oramos pouco. Oração e poder tem tudo a ver. Se nós oramos pouco, ou nós desprezamos o poder de Deus, achamos que isso é algo disso ao menos, é algo desprezível, ou realmente nós entendemos pouco a oração, e entendemos pouco do poder, e entendemos pouco dessa relação entre poder e oração, oração e poder de Deus em nós, poder de Deus em nossas vidas. 3 pedidos excelentes, ou 3 propósitos a partir da iluminação interior, saber, da esperança, essa certeza para nós, as riquezas da gloriosa herança do Senhor, ou dele mesmo em nós, e ainda nos é dito a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Irmãos, nas nossas orações pela igreja, nós somos incentivados até esse momento. Paulo nos diz para que nós oremos a fim de que haja conhecimento de Deus, do próprio Deus, e para que os olhos do nosso interior sejam iluminados, para que nós reconheçamos todas essas coisas. Precisamos orar pela igreja em relação a essas coisas. Nunca houve um tempo em que nós não precisássemos orar pela igreja em relação a essas coisas. E talvez no tempo em que nós estamos, tenhamos uma necessidade ainda maior de orar pela igreja em relação a essas coisas. Parece que o nosso entendimento do nosso Deus, irmãos, é um entendimento ínfimo, é algo realmente muito pequeno, é visto na nossa adoração. Às vezes cantamos verdades tão gloriosas, mas de uma maneira tão indiferente, parece que nem estamos adorando o poderoso Deus, o majestoso Deus, um Deus cheio de graça, um Deus que agiu em nossas vidas, um Deus que é presente, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ampara, um Deus que nos toma nos braços, um Deus que, sem precisar de nós, busca um relacionamento conosco, um Deus que diz: eu sou poderoso, um Deus que diz: peça, bata que eu vou abrir, um Deus que está dizendo: insista na oração e eu vou responder, me busque e eu me deixarei achar. Agora, sabe por que eu penso que conhecemos pouco? Irmãos, eu me assusto quando eu converso com irmãos pentecostais e eles dizem que hoje é difícil reunir a igreja para momentos mais amplos de oração. Para mim eles são ícones
dedicação na oração, perseverança na oração, coisa que nós tradicionais temos que aprender muito. Agora que eu estou pensando naqueles que pelo menos até então, até algum tempo, eram os ícones, pessoas dedicadas, dadas à oração, bons tempos. Mas o que eu escuto de alguns deles, a coisa mais difícil hoje é reunir os irmãos para um tempo mais amplo de oração. Isso entre os pentecostais, entre os tradicionais. Eu penso que alguns de nós, olhe lá, se nós orarmos pelas refeições, se orarmos ao levantar ou ao deitar com algum tipo de reza. Queridos, a oração requer da nossa parte um lugar secreto. A oração requer da nossa parte um tempo dedicado. A oração requer de mim e de você que nós estejamos concentrados, que nós estejamos evocando a presença do nosso Deus, que nós queiramos Ele, que nós estejamos diante dele. Ah, pastor, não sei o que eu vou ficar dizendo lá. Diga que você quer o Senhor. Diga: Senhor, minha alma anseia por Ti, eu quero ansiar mais, eu quero desejar mais, eu quero comunhão com o Senhor, eu quero Te conhecer, eu quero provar do Teu poder em minha vida, eu quero entender melhor a minha relação contigo. Amém. Ó Deus, eu preciso de proximidade, eu preciso entender, eu mal consigo me entender, preciso entender o Senhor, preciso entender as coisas ao meu redor. Mas, irmãos, queremos transformações também, queremos pessoas convertidas, queremos situações mudadas, queremos, não sei você deseja uma igreja fervorosa em nossos dias? Você deseja fazer parte de uma geração que é santa? Até algum tempo atrás, o crente era um ícone de santidade, uma pessoa que fazia as coisas certas. Até algum tempo atrás. A geração desse começo de século é dada ao pecado. A geração desse começo de século é imoral. Final do século passado, início desse século, é uma geração sensual, imoral. Os números de imoralidade, de divórcio, de todo tipo de imoralidade se multiplicam tanto quanto se multiplicam lá no mundo. Lá no mundo, os índices crescem, no seio da igreja também cresce. Queremos uma igreja de poder? Queremos uma igreja transformada? Queremos uma igreja realmente exaltando o nome do Senhor? Irmãos, oremos por essas coisas. Os nossos assuntos pessoais, falamos de poder de Deus. Às vezes temos enfermidade, às vezes temos lutas, às vezes temos propósitos, e são propósitos bons e importantes, mas não oramos, somos negligentes na oração, preferimos as distrações, preferimos o tempo gasto naquilo que não é de proveito algum. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus pode fazer coisas espetaculares, mas Ele decidiu fazer essas coisas, parte dessas coisas, especialmente através da oração. E eu e você nos mantemos distraídos com bobagens. Com bobagens. Não estamos no lugar secreto em oração. Não estamos nos ajuntamentos em oração. Estamos gastando o nosso tempo com coisa que vale muito pouco. Oremos, irmãos, para que conheçamos a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Nós, os que cremos, segundo a atuação da sua poderosa força. Não há limites em Deus. Não há limites para Ele resolver situações. Não há limites para Ele abrir portas. Não há limites para que Ele mude problemas aparentemente insolúveis. Não há limite no nosso Deus para que as situações que precisam de mudanças sejam mudadas. Eu e você precisamos de oração.
Precisamos nos dedicar à oração, e oração pela igreja. Logicamente oramos pela igreja local, mas pela igreja como um todo. Irmãos, houve um povo no passado, os morávios. Existe o que os historiadores chamam uma oração de 100 anos. Existe uma oração de 100 anos. Se comprometeram em oração, de maneira que eles se revezavam, sem que faltasse alguém no lugar de oração, suplicando, intercedendo. Oração de 100 anos, gerações aplicadas à oração. Esses morávios foram talvez os missionários mais espetaculares, ou estiveram entre os mais espetaculares da história da igreja. Alguns deles queriam chegar em certos campos missionários, mas eram campos missionários de escravos. Sabe o que eles fizeram? Se venderam como escravos, para que estivessem lá, mesmo sendo tratados de escravos, mas evangelizando. Eram evangelistas missionários, pregando, levando a palavra. Não havia outro meio. Jovens, coisas que são aí espetaculares. Jovens, alguns bem jovens, aceitando ir para contextos difíceis. Os pais se despedindo deles, sem saber se os veriam, mas iriam lá para serem pregadores do Evangelho. E eles orando, 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 para que Deus estivesse operando, salvando vidas. Entre os morávios não haviam ricos, não haviam pessoas muito abastadas. Talvez foi o povo que mais enviou missionário na história da igreja. Amém. Orando, poder da oração, transformando aquilo que os olhos deles não conseguiam ver, humanamente falando. Oração. As grandiosas, Paulo nos diz, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Devemos orar pela igreja. Como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, entendamos, os crentes, pessoas de fé, oração, fé, amor, esperança. Oramos por descrentes também, para que Deus esteja convertendo, mas nesse momento, orando pela igreja, dando graças, fazendo as nossas petições. Uma última palavra antes de encerrar. Tem alguns que dizem que crer na soberania de Deus, que isso é contrário à oração. É tão engraçado. Paulo acabou aqui em Efésios, dos versos 3 a 14, de falar da majestade de Deus na salvação. Logo depois ele está orando. A oração e a soberania de Deus não são contrários, pelo contrário. O nosso Deus escolheu usar as nossas orações. Oremos. Oremos. Você olha ao redor e vê coisas acontecendo na igreja que trazem tristeza. Nós conseguimos ver muitas coisas em nossos dias. Oremos, irmãos. Olhamos para a igreja, sabemos que ela é o corpo de Cristo, é a noiva. E que coisas tão grandes, tão fantásticas, tão espetaculares podem acontecer no seio da igreja. Oremos. Desejamos que o reino de Deus venha, que a nossa geração seja uma geração que anda com o Senhor. Oremos. Queremos que a majestade, a grandeza, o poder de Deus se manifeste entre nós, em nossa geração. Oremos, oremos, oremos. Amém. Que nós, igreja, gastemos tempo. E aqui, irmãos, um desafio especialmente para nós de igrejas tradicionais. Oremos. A oração há poder. Deus pode fazer coisas excelentes, coisas que nós nem imaginamos, enquanto oramos. Nosso majestoso Deus pode, nós cremos que orando,
e vai fazer segundo a vontade dele. Nosso Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado a Deus pela oração de Paulo. Obrigado porque ela é instrutiva para nós. Queremos aprender do Senhor. Queremos suplicar a graça de sermos um povo de mais oração. Pai, dá-nos a bênção de permanecermos em tua presença em oração. Assim como era o apóstolo Paulo, assim como foi o Senhor Jesus, assim como foram os demais apóstolos, assim como foi a igreja primitiva, eles oravam e o Senhor respondia. Coisas inimagináveis aconteceram, coisas que às vezes eles nem pensavam que era realidade, mas acontecia entre eles, porque oravam e o Senhor respondia. Enche-nos, ó Deus, dessa fé, desse entendimento, que o Senhor nos quer em tua presença, buscando, orando, suplicando, para que essas coisas maravilhosas aconteçam com a tua igreja. Nós te damos graças, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.